o uso da máscara e bons hábitos de higiene. Vamos fazer do uso da máscara um hábito comum e diário. Nós temos avançado muito nesse combate. A Prefeitura Municipal de Almenara não tem medido esforços para eliminar essa ameaça da vida dos nossos habitantes. Reforçamos que não é hora de relaxar. O inimigo continua solta. Use máscara. Vamos alertar aqueles que não estão fazendo uso de máscara. Quem insiste em não usar a máscara está colocando a sua vida e a dos outros em risco. A vitória nesta batalha depende de todos nós. Vamos conscientizar. Todos contra o coronavírus. Secretaria Municipal de Saúde e Prefeitura de Almenara. Um novo tempo, uma nova história. Estamos apresentando Rádio 104, com o último de Almenara. Olha, minha amiga Fátima Medeiros está lá em Portugal, ligada, curtindo aqui o programa Raiz 104. Ela último manda um alô para minha mãe Anitta, lá na Cidade Nova. Estou com saudade, nós também, Fátima. Olha, eu já estou aqui com o prefeito Ademir Guabira, o nosso amigo Léo, doutor Nangel, ali Átila, eu vou tirar essas máscaras de Átila, eu vou te contar. É por isso que eles não reconheciam o Cavaleiro Negro naquelas revistinhas de gibi. Entra no Dr. Robledo, isso, tirava a máscara, todo mundo conhecia. Mas Átila, eu vou te contar, a máscara dele é mais... Olha, nós estamos pelo Facebook, nós já estamos ao vivo. A pergunta é o seguinte, que não quer calar. A cidade inteira está perguntando, Ademir, está circulando em toda a cidade. Vai fechar o comércio ou não vai? Fala para nós. Bom dia, Ademir. Bom dia, Último. Bom dia, caros ouvintes. Bom dia, nosso povo querido que nos ouve tanto em Almenara como em toda a região, assim como fora, né, do estado de Minas ou até mesmo na nossa capital e fora do Brasil, como você está saudando uma pessoa de Portugal. Recentemente, quando eu falava, semana passada tinha uma pessoa da Espanha me saudando, uma outra pessoa dos Estados Unidos, parabenizando pelo trabalho. Então, assim, Último, na verdade, a gente, nós temos acompanhado a performance de Almenara, nós temos trabalhado muito, nós temos um desejo enorme, como você bem sabe que eu disse, que a gente não tenha nenhum óbito em Almenara. Graças a Deus ainda não temos, né? Não, hoje o cenário aqui na nossa região é um cenário nebuloso. A gente vive uma alta contaminação nos interiores. Depois que Belo Horizonte abriu, começou a flexibilizar, ele subiu de 45% de ocupação dos leitos de UTI para 72% em apenas uma semana. Teófilo Otoni hoje está 100% ocupado os leitos de UTI. Uma série de pessoas na fila de espera, de forma que qualquer caso grave que tenhamos em Almenara, que Almenara não tenha condição de solucionar, a nossa referência, que é Teófilo Otoni, a gente não tem. Acabei de assistir hoje, situação agrava em Ipatinga, a gente tem o hospital Márcio Cunha em Ipatinga, situação lá está gravíssima. Hoje eles passaram de 500 casos e Belo Horizonte a situação, embora sob controle, mas depois da flexibilização começou então a aumentar. O que a gente fez? Nós começamos a trabalhar então, o nosso comitê é um comitê bem representativo, nós temos representantes de todos os segmentos da sociedade, inclusive de Corpo de Bombeiros, de Polícia Militar, de Defesa Civil, de secretarias, né, da saúde. Eu acho que o Ministério Público assim, fica atento a tudo isso, né? O doutor Nangel tem um link direto aí, doutor Nangel. Mostrando para o MP. Deixa eximir sua culpa um pouco, porque às vezes as pessoas ligam muito para mim falando a respeito de tudo isso. Último, fala com o Ademir para fazer isso. Ademir, libera. Você não decide sozinho. Porque, na verdade, Último, a gente entende. Quem está de fora acha que tudo é muito fácil, sabe, Último? A gente escuta a gente falando assim, é só fechar tudo, fecha tudo. Aí você vai para aquelas pessoas que dependem da economia, eles falam que você, pelo amor de Deus, moço, pelo amor de Deus, não faz isso com a gente não. Abre aí tudo. Então a gente trabalha no âmbito da responsabilidade, da orientação. Não depende de você e da orientação da saúde.
nós temos uma equipe médica, nós temos um comitê, nós temos uma gestão sanitária que trabalha totalmente alinhado, nós acompanhamos com números, a gente precisa ter uma responsabilidade, muito do que nós estamos colhendo hoje é fruto do que nós fizemos com certeza, meses atrás. Com certeza. Eu estou vendo agora Valadares e Teoflotone vai começar com barreira sanitária, nós já temos mais de 60 dias que nós temos barreira sanitária. Então, assim, algumas coisas que a gente vê, o uso de máscara, a gente começou, tem quase 90 dias, tem cidades que adotaram, Coronel Fabriciano adotou semana passada. Então, assim, muitas dos benefícios, a Universidade Federal do Vale do Mucuri e Jequitinhonha, né, o comitê deles fez uma estatística daquelas prefeituras das cidades que estão conseguindo deter com mais eficiência a proliferação do vírus. Entre 93 municípios, nós somos segundo colocado, é fruto de um trabalho, mas é um trabalho de responsabilidade que a gente precisa entender a hora que nós precisamos de dar algumas paradas. E essa semana semana passada, a gente teve um crescimento, né? Nós tivemos 4 novos casos. Aí está a preocupação, né, Daqui? 4 novos casos e que nos chamou bastante atenção, porque a gente começou a ter alguns casos que nós não temos a identificação da contaminação, ou seja, a gente não conseguiu, né, assim, rastrear a origem da contaminação. E isso acendeu um sinal vermelho para nós. E a gente tem hoje alguns movimentos em Almenara que a gente precisa de alguns controles dele. Né? Nós temos trabalhado muito na questão de viagens, na questão de ônibus, na questão das pessoas na rua, na questão da disciplina das pessoas na prática desenfreada de esportes, né? Como aeroportos, como campos de várzea. Né? Nós temos trabalhado de algumas formas que a gente entende que é preocupante, e trabalhar também na Feira Livre, que é o lugar que nós temos o maior número de fiscais durante os dias que a feira acontece. E o pessoal está aplaudindo aquela feira ali. E aí a gente reuniu então com o comitê e reunimos com o segmento do comércio e mostramos para o segmento do comércio a situação que a gente está. Nós estamos no ascendente, nós ficamos 25 dias tendo 6 casos. Hoje a gente tem 20 casos, a gente mais que triplicou os casos. Está fora de controle, prefeito? Não, mas a gente precisa ter um controle, principalmente porque, nós estamos no mês de maior movimento de pessoas de Almenara. Nós estamos no interior, onde que nós temos uma festa que é celebrada, assim, é centenária, né? E a gente sabe que, independente de ter festa ou não, a gente tende a ter um fluxo considerável de pessoas. Essa semana a gente está dia 12, que é dia dos namorados, é também uma característica forte de movimentação do comércio. Como a gente considerou que dia 12 a gente tem, essa semana a gente tem sexta-feira, que é um dia considerável, e 22 e 23 e 24 são dias de maior fluxo de movimento em Almenara, a gente resolveu então, juntamente com o comitê e com o comércio, que a semana do dia 15 a dia 19 é uma semana de paralisação em Almenara. Então, do dia 15, do dia 15 ao dia 19, será tudo fechado, não essencial. Tudo que não é essencial será fechado em Almenara, os mercados serão fechados, o comércio não essencial será fechado. A gente vai aumentar a nossa fiscalização, porque, a gente precisa dar uma quebrada, nesse movimento, inclusive sem ter feira. Os próximos... não vai ter feira também, não. Na semana do dia 15 ao dia 19 não vai ter nada. Anota aí, dia 15 ao dia 19, para depois não ficar, pandemia, não entendi. Dia 15 a 19 vai ser tudo fechado. Dia 15 é uma segunda-feira, 15, 16, 17, 18 e 19. Fechado. Sabendo que 19 e 18, que é quinta e sexta-feira, não haverá feira livre. Então, assim, não haverá possibilidade de nada na cidade. É uma semana, a gente precisa. Nós já passamos de 60 dias que o comércio está funcionando normalmente. E como a gente teve uma ascendência de casos, nós precisamos dar uma quebra, porque senão, se a gente deixar essa semana que já está funcionando, se a gente entrar semana que vem funcionando,
e a gente entrar a Semana do São João funcionando, a gente tende a ter uma explosão de casos aí. O vírus está em homenagem. Não só está, como está presente, como a gente está monitorando. Ontem mesmo a gente testou um monte de pessoas. Então a gente precisa conciliar. Nós não estamos vivendo um Rio de Janeiro que ficou 85 dias fechado, nem São Paulo, que já tem 86 dias fechado, e Belo Horizonte, que já tem quase 90 dias fechado. O prefeito de Almenara tem trabalhado em consonância, a gente valorizando a necessidade do cuidado da saúde, mas a gente tendo um olhar também para a questão da saúde econômica do município. Com certeza, portanto, com certeza. A gente entende e já comunicamos às pessoas diretamente envolvidas, o representante do comércio na CDL, um comitê de comerciantes que dialoga conosco, já reunimos com a Associação de Açougueiros, que é do Mercado Antigo. Então, assim, a gente está bastante alinhado que nós teremos uma semana onde que nada funcionará em Almenara que não seja essencial. É necessário para que a gente não feche a semana de 22 até a semana do dia 26, né, 27. Se a gente fechar a semana de 22 a 27, vai ser muito pior. Então, quanto mais cedo nós dermos essa ruptura para que as pessoas fiquem em casa, para que a gente tire o fluxo de pessoas na rua, mais condição nós vamos ter de flexibilizar no futuro. Por que que a maioria desses lugares estão aí tendo que fechar abruptamente, tem que fazer toque de recolher, tem que fazer tudo isso? Porque não fez o dever de casa, porque não trabalhou com essa consciência e com essa responsabilidade que a gente tem trabalhado. Então, para que a gente não pule de 6, nós pulamos para 10, depois pulou para 14, depois pulou para 20. Agora, se a gente tem 20, pula para 30. Né? Pula para... embora. Exatamente, daí a pouco pula para 40, daí a pouco pula para 100, daí a pouco perde o controle. E o que a gente não quer, e principalmente, último, além de tudo isso, nós temos que considerar a questão hospitalar. E a questão hospitalar de se considerar é que hoje o nosso hospital de referência, que é Teófilo Otoni, não tem vaga, as UPAs estão lotadas, gente na fila de espera, precisando de UTI, e a gente não tem. Da mesma forma está acontecendo no Márcio Cunha, da mesma forma está tendendo a acontecer em Belo Horizonte. Então a gente precisa provocar essa ruptura, esse vácuo aí, para que a gente consiga parar a cidade, colocar as pessoas dentro de casa, diminuir o fluxo de contaminação e a gente consiga imediatamente no dia 20, no dia 22, a gente vamos tentar voltar à normalidade e continuar fazendo essa avaliação. Daqui para frente, último, até que a gente tenha uma vacina, até que a gente tenha um medicamento, um antiviral eficiente, a gente vai ter que trabalhar dessa forma, dialogando, abrindo por um período, fechando por outro, mas o importante é que a gente tenha essa consciência de que quanto mais nós cooperarmos, menos impacto nós vamos ter. Por que que a gente está tendo que tomar essas decisões? Porque as pessoas não estão considerando a seriedade com que nós estamos vivendo. E para que isso não vire caso de polícia, para que a gente não tenha de viver constrangimento de polícia ter que fechar tudo e mandar o povo embora para casa, a gente precisa trabalhar nesse âmbito. Nessa semana nós vamos multiplicar, posso dizer assim, o nosso trabalho nas ruas, a nossa fiscalização. Hoje nós já criamos o Disque Denúncia, hoje nós já temos fiscalização aos sábados e aos domingos, hoje nós intensificamos nossas barreiras, melhorando a qualidade das paradas, melhorando a qualidade das entrevistas. Hoje nós trouxemos mais gente para a rua. Essa última semana nós trouxemos mais umas 12 ou 13 pessoas para a rua, para ação direta com as pessoas. A gente melhorou o fluxo das agências bancárias. A gente teve reunião essa semana com donos de supermercados, porque a reclamação estava muito grande. A gente chamou eles para uma conversa real sobre o impacto da frouxidão, no comércio, pode trazer para a vida e para a saúde das pessoas. Portanto, foi uma semana assim, semana passada, essa semana de muito diálogo, de muita construção, de muita seriedade, de muita consciência, para que a gente possa fazer essa travessia de forma suave. Porque a continuar o crescimento, talvez a gente vai fazer uma travessia com uma grande ruptura. E talvez fechando 20, 30, 40, 60 dias
que é o indesejável tanto para nós quanto para a economia. Exatamente. Então, para isso a gente precisa, depois de quase 65 dias funcionando ininterrupto, a gente precisa de fazer essa semana, exatamente porque é uma semana que antecede uma outra semana mais movimentada que a gente tem, e a gente precisa então dessa pisadona aí para que isso não aconteça. Minha preocupação é dizer, principalmente para os feirantes, né, que no dia 18, no dia 19, não haverá feira, tudo que é não essencial. Então, tudo que é não essencial, que a gente tem um decreto aqui na mão, que o doutor Nangel pode inclusive falar para você, com propriedade, né? Tudo que é não essencial, inclusive mercados fechados e feiras livres sem funcionar, é uma das saídas que a gente tem para a gente dar uma quebrada. Para você ter ideia, último, a gente chega a ter 5.500 pessoas na quinta e na sexta-feira na rua. É um fluxo de gente que a gente precisa dar uma quebrada para a gente conseguir ter fôlego para a gente continuar monitorando as pessoas e trabalhando. E isso é importante. É um trabalho que a gente está sendo feito conjunto. A gente chamou isso de parada programada, porque como a gente tem o da situação, nós podemos fazer esses agendamentos para que a gente possa dar uma parada no movimento. Isso só foi possível porque a gente está fazendo esse trabalho. A gente conta com a colaboração de todos, com o entendimento de todos, com o envolvimento de todos. Aproveite essa semana São e fique, vidas, fique essa semana de verdade em casa, né? Procure ocupar, embora tenha sido tedioso, eu compreendo, mas a gente pode desenvolver outras habilidades, né? Aprenda a tocar violão, aprenda música, desenvolva sua espiritualidade, leia mais a Bíblia, faça mais oração, né? Sei lá, tome sol no fundo do quintal, né? Tem um monte de coisas que a gente pode leia um livro, né? Assim, organize sua biblioteca, né? Faça um monte de coisas que a gente tem para fazer, que muitas vezes a gente vai deixando para trás, a gente vai abrindo mão. Sabe, invista mais na educação dos seus filhos, no relacionamento com as pessoas, num bom livro, um bom convívio. Às vezes você fica tanto tempo distante dos seus filhos. Desenvolva essa interação aí, e a gente precisa passar essa semana de forma a fazer esse, eu não gosto que chame isolamento social, a gente tem outro nome que eu gosto que chama, eu esqueci, distanciamento social. Vamos fazer esse distanciamento essa semana na cidade, para a gente poder ganhar fôlego. Nós ainda temos então, né, hoje é terça-feira, nós temos terça, quarta, quinta é feriado, nós temos terça, quarta e sexta com o comércio funcionando normal. Fecharemos a partir de segunda até sexta, porque sábado já é normalmente fechado, e dia 22, semana, né? Isso, e dia 22 a gente reabrirá normalmente. Então eu tenho essa semana trabalhando, exceto a quinta que é feriado. Feriado não abre, não. Feriado não abre. Sexta abre. Sexta abre normalmente. Sexta vai funcionar normalmente, inclusive com a feira. Feira livre essa sexta. Na próxima semana não haverá feira, não haverá mercados abertos. E a gente voltará no dia 22, né, no dia 22, para a gente poder tentar voltar à normalidade. Considerando, último, que se os casos aumentarem, a gente vai sempre ter que fazer essas rupturas para a gente manter a condição, para a gente não ter que tomar ações como o Rio, como outros lugares, Porto Seguro, outros lugares têm tomado, que é o indesejável, porque a população já está numa instabilidade emocional muito grande. Exatamente. A gente tem muita gente já deprimindo, a gente tem muita gente ociosa. Eu tenho uma mãe de 74 anos que tem 80 dias que ela não sai de casa, mais de 80 dias, mais de 90 dias. Minha mãe é uma mulher ativa, uma mulher que vai à feira, uma mulher que vai ao supermercado, e eu vejo lá o quanto que é angustiante, mas a gente precisa desses momentos para a gente preservar o bem mais precioso que a gente tem, que no caso é a vida. Ô Ademir, eles estão falando, você já falou 20, sobre o número do boletim estadual, lá mostra 18 casos. E no boletim municipal está só 6. Não é. Não, está atrasado, porque nós já soltamos um boletim ontem, a pessoa aí que não está, provavelmente não viu, né? Esses 6 aí, último, 6 que estão em acompanhamento. Se você somar lá 14 liberados curados, mais 6, a gente dá 20. Então, o nosso boletim traz os casos que já tiveram, mas que estão curados, mais os casos positivos em acompanhamento.
o total que nós temos é o total positivos curados, mais positivos acompanhamento. Se somar 14 mais 6 vai dar 20. O boletim estadual está sempre atrasado, porque a gente atualiza o nosso todos os dias. Então, nossa quantidade hoje são 20 casos. Levando em consideração, último, algumas coisas que a gente quer esclarecer para a população também, porque a gente entende que é o fruto, sabe, último, que a gente não pode perder nunca a credibilidade junto à nossa população. Com certeza. A gente não pode perder a confiança, a gente não pode perder a oportunidade de ser claro, transparente. Dos casos que a gente tem, último, se a gente for olhar, muitos, posso dizer 80 a 90% dos casos, foram casos assim que invariavelmente eles aconteceriam. Por exemplo, nós temos caso na SAI, não contaminou aqui, mas são moradores daqui, então conta no nosso boletim. Nós temos casos na empresa SAI, nós temos casos de pacientes que foram fazer oncologia fora, contaminaram. Nós temos casos de moradores que foram para São Paulo e Rio de Janeiro. Nós acabamos de ter caso, pessoas que estão lá em São Paulo viajando, mas na hora que pediu o domicílio é Almenara. Então o Ministério contabiliza em Almenara. Estão no Rio de Janeiro, contabiliza em Almenara. Então nós temos alguns casos assim, que são muitos casos, gente que foi para Belo Horizonte, contaminou, voltou, contaminou aqui. Então nós temos assim, alguns grande quantidade de casos, que são casos assim, último, que foge a nossa ação. É muito mais uma ação individual das pessoas. Por isso que esse trabalho tem que ser um trabalho de conscientização. Porque se a gente tirar aí talvez dos 20, 16 casos, são casos que as pessoas, só se elas tivessem tomado uma precaução muito grande, elas não teriam contaminado. Nós temos caso agora de um banco que está interditado em Almenara, que o funcionário não contaminou em Almenara, ele contaminou através de um familiar dele que contaminou, pediu ele para fazer o teste, ele fez o teste, estava contaminado. Não foi em Almenara. A ação do banco é uma ação louvável. O banco, ao ter caso, ele interrompe 14 dias, coloca todos os funcionários dele em quarentena, depois manda uma empresa higienizar o banco todo para que volte funcionamento. Então, assim, casos em Almenara mesmo aqui, talvez a gente teve 4. Então, assim, são situações que trazem uma certa tranquilidade para nós, mas que nos faz acender um sinal vermelho quanto à necessidade que as pessoas têm de fazer esse distanciamento social e de chamar para eles a responsabilidade de se cuidar. Não adianta, a prefeitura pode fazer tudo, secretário de saúde, advogado, fiscalização. Nós estamos nos matando, para te falar a verdade. Tem sido dias árduos, dias dificílimos, e a gente pode fazer isso tudo. Se a pessoa não tiver a noção da seriedade, da gravidade, último, não adianta chorar o leite derramado depois. Olha, infelizmente. Ônibus que faz linha Pedra Grande Almenara vai parar de rodar também nessa semana que o pessoal... Nessa semana, sim. Também. A semana de 15 a 20 é tudo parado. Inclusive os ônibus, não vai ter linha de ônibus, não vai ter... Academias vão estar paradas. Tudo que não é essencial. Academia não é essencial. Comércio de roupas não é essencial. Loja de um monte de coisas aí que eu posso pegar aqui no decreto agora. Loteria, tá perguntando em loteria. Não, loteria não. Essencial, né? O doutor Nangel vai falar aí, último, o que é essencial, o que não enquadrar nisso aí, tudo vai ter que estar fechado. É a mesma possibilidade quando nós fechamos. Quando nós fechamos da primeira vez, é só aquilo que funcionou da primeira vez que vai poder funcionar. Mas o doutor Nangel vai falar aí. Bom dia, Nangel. Doutor Nangel está aqui, ó. Material de construção também é essencial. Também é essencial. Bom dia, último. Bom dia aos ouvintes. Tem uma lista aqui de atividades essenciais que, assim, não é que a gente tira da cabeça, não. A gente segue a regulamentação federal e estadual, e aí a gente... O governo federal e estadual falou isso é essencial. Nós temos que obedecer. Aí, assistência à saúde, médicos e hospitalares, segurança pública e privada, captação, tratamento e distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto e lixo, geração e transmissão e distribuição de energia, iluminação pública, farmácias, óticas, drogarias e lojas de produtos médicos hospitalares, supermercados, mercearias, açougues e hortifrutis, distribuidora de água mineral, de gás, padarias, postos de combustíveis, agências bancárias e similares e lotéricas,
serviços postais, internet, telecomunicações, serviços funerários, serviços de cuidado com animais domésticos em cativeiro, alimentação e suplementação animal, transporte e entrega de cargas, serviços de oficinas mecânicas, borracharias e comércio de peças automotivas, restaurantes que funcionam em ponto de parada de rodovia ou em postos de combustíveis. Fornecimento de marmitas, tem alguma coisa? O pessoal fornece? Aí tem uma regra específica aí, sim, que o pessoal da marmita pode fazer a entrega, tá? Pode fazer. Pode fazer a entrega. Não pode aglomerar lá. Não, é abrir a porta para funcionar, não, mas pode fazer a entrega. Os bares da avenida vão funcionar do jeito que estão funcionando? Não. Não vai poder abrir a porta até às 18 igual tá, não. Viu? Tabocas e SAI estão perguntando a reunião com a Tabocas, o que foi decidido? Não, então, o último, a gente até recebeu um decreto de outra cidade aí, uma notificação de outra cidade, falando, olha, em outra cidade fizeram isso, fizeram aquilo. É bom informar a população que desde a quarta-feira da semana passada, dia 3, o município de Almenara decretou a suspensão das atividades tanto de SAI quanto de Tabocas. Eles estão parados desde quinta-feira. Só esclarecendo aqui, a gente tem recebido algumas coisas, tipo assim, ô prefeito, olha o modelo que a prefeitura tal fez. E a gente tem falado, meu querido, esse modelo aí a gente já fez ele bastante tempo. Para você ter ideia, nós temos hoje um decreto municipal que trata especificamente do funcionamento da Tabocas e da SAI. Após a gente fazer esse decreto, nós os notificamos, eles vieram até o nosso gabinete, conversaram conosco, né? Nós fizemos um rol de exigências. A nossa equipe médica e epidemiológica foram para os canteiros deles, visitaram alojamentos, visitaram refeitórios, visitaram tudo. Fizemos um relatório completo, entregamos para eles, pedindo para que eles ajustem as exigências nossas. Após o ajuste, após eles atenderem, é que eles poderão voltar a funcionar. Até que eles atendam, desde semana passada, que estão todos parados de funcionar, e só voltarão após atender as nossas demandas. Então, é bastante tranquilo essa questão. As nossas ações são bem pontuais e a gente está assim trabalhando bem em cima dessas ações para a gente obter êxito. Só finalizando aqui, mas está dentro do que você está falando aí, só para completar, não tem nada a ver uma coisa com outra, mas tem. Ele fala aqui, último, depois das 23 horas, bebendo com som ligado, não deixa os vizinhos dormir. Tem justiça para isso? Caso de polícia, isso aí. Caso de polícia, só denunciar. Isso aí é uma contravenção penal de perturbação do sossego. É caso de polícia, é acionar a polícia, né, Atila? Aí, se for o caso, a polícia vai acionar a secretaria para fazer aferir, né, a altura lá com decibelímetro, o volume de som, mas é caso de polícia. Sim. Essa aqui também é interessante. Tem gente, vocês falam para fechar e abrir só o essencial, mas tem gente com as portas abertas aí. Qual o número? Você falou que criou um número de denúncia, né? Nós temos um número de denúncia hoje, né, que é o número 99854 2433. 2433. Esse número é WhatsApp, viu? É WhatsApp, você manda, né, você manda 99854 2433. O pessoal anotando aí, né? Então. Sim, doutor Najal, continua. Sim, vamos concluir aqui. Também é essencial a cadeia industrial de alimentos, as atividades agropastorias e agroindustriais e o comércio material de construção e de embalagens. Isso. Essas são as atividades tidas como essenciais. Esses essenciais podem funcionar? Podem funcionar, desde que observem as regras, a regulamentação do decreto. Mesmo funcionando, último, tem aquela questão toda, por exemplo, os supermercados essencial eles precisam ter controle de entrada, principalmente agora que nós vamos anteceder festividades. Funcionários também. Né? Eles precisam ter controle com pessoas na entrada controlando, com pessoas no interior controlando, oferecendo higienização das mãos, álcool e gel, mantendo o distanciamento nas filas. Então, assim, não mudou nada, tudo tem que manter para a gente manter o funcionamento. E o que a gente vai fazer? A gente vai ter, né, um exército da Secretaria de Saúde, da fiscalização, do esporte na rua,
efetuando a fiscalização para que a gente possa cumprir tudo isso e a gente consiga, então, passar por esse período aí, né, para a gente poder reabrir na segunda-feira, dia 22. Então, dependendo do tanto que a população contribui, último, é o que a gente vai poder continuar fazendo. Se a população contribui pouco, significa que nós vamos ficar mais tempo fechado. Se a população nos ajudar mais, significa que mais tempo nós vamos poder manter a flexibilidade. Olha a bomba aqui, ó. Último, pergunta aí para o prefeito, por favor, sobre as empregadas domésticas. Devemos parar ou continuar trabalhando? Trabalhando normalmente, né? Porque na verdade é o seguinte, né? Se ela trabalha com segurança, se ela trabalha com máscara, ela trabalha direitinho, né? Se na casa que ela trabalha não tem ninguém sintomático, se no lugar que ela trabalha não tem ninguém suspeito, não tem razão para não trabalhar. Essa atividade a gente consegue executar ela normalmente. Com certeza. Dá para falar com o Léo também, daqui a pouco eu falo com o Átila, está aqui também, só olhando para mim com essa máscara dele, que é maior de todas que está aqui. Léo, deixe-me falar com você. Os serviços da saúde lá tá funcionando também, a secretaria, o pessoal tem ido, tem sido atendido, que me parece que cessaram as perguntas que tinham, eu fui lá, não fui atendido. Tudo funcionando normalmente, não é isso? Bom dia, último, bom dia, ouvintes. Bom dia para você. Já retornamos a alguns, inclusive algumas consultas especializadas últimos e exames especializados também. Deixando bem claro que estamos fazendo de forma gradativa o consórcio de saúde nosso, que é onde tem a maior quantidade de consultas especializadas, ele continua fechado. Nós estamos trabalhando com as clínicas terceirizadas que a gente tem contrato, né? São todas da cidade, onde que tem clínica a gente tem contrato. Então nós estamos trabalhando com essas clínicas até para não aglomerar e tudo, o pessoal respeita mais a questão dos horários. Então está funcionando normalmente, um pouco reduzida no quantitativo, né? Porque não tem como a gente fazer aquela monstruosidade de procedimentos que eram feitos. Escalonado, bem dividido, bem fracionado esse atendimento, com horários, e todo mundo está sendo atendido. Lembrando, deixando bem claro que os procedimentos de tratamento fora do domicílio ainda continuam parados, algumas cirurgias o Estado ainda não liberou, alguns procedimentos em BH, Teoflotone, Valadares, que tem alguns procedimentos que a gente faz, em Patinga ainda estão suspensos, não por nós, é suspenso pelo Estado, é de competência estadual, então ainda estão suspensos. Mas o do município nós já retornamos de maneira fracionada e gradativa. Já estamos funcionando. Daqui a pouco eu falo. Aproveitar que eu já peguei o microfone aqui, vamos terminar. Eu queria deixar tá chegando muita demanda pra gente sobre testes. Sim, eu quero fazer teste, Quero deixar bem claro aqui. Tem teste para todas as pessoas que precisam. Todo mundo que precisar, nós temos testes. A prefeitura não está medindo esforço para a aquisição dos testes. Todas as pessoas que precisarem têm teste. Deixando bem claro que nem todas as pessoas que querem vão ter. Né? Bem diferente. As pessoas que precisam é aquelas que realmente... Chega lá, eu quero fazer um teste, não é por aí. As pessoas que querem, infelizmente, a gente não vai conseguir atender porque não tem justificativa técnica para realizar o teste. O teste, ele tem os critérios, tem os protocolos, a gente tem que seguir, tem que prestar conta desses testes, viu? É uma coisa muito bem controlada, com requisição médica, então não justifica a gente fazer teste na pessoa que não tem sintoma, um exemplo. Exatamente. Entendeu? Antigamente você podia testar à vontade aí, que não estava aparecendo caso, então até por amostragem. O teste é um bem público, né? Isso tem que ser feito, mas se vocês têm que prestar conta. Tem que prestar conta. Então, tem para todas as pessoas que precisarem, vão ser realizados os testes. As que precisam. Infelizmente, nem todas as que querem, até porque não tem critério clínico para a realização dos mesmos. O teste não é barato, não. Daqui a pouco eu converso com a Ademir. Deixa eu falar com o Ademir aqui. Ademir, ele mandou aqui assim, ó. O último, com todo respeito à decisão do prefeito, somente porque eu não entendi corretamente por que será. Do dia 15 ao 19... E a quarentena são 15 dias, vocês estão abrindo. Pode pedir mais detalhes? Não, nós não estamos fazendo quarentena, não, último. O que a gente está fazendo é o seguinte: isso aí não tem relação com. Tem nada a ver com isso. Primeiro, não tem relação com quarentena, porque é até difícil para a gente poder explicar. A quarentena para o povo de Almenara tudo ao mesmo tempo, não existe isso, não. Existe. A quarentena o que é a quarentena? A quarentena é você teve risco de contato com uma pessoa, né? Você teve num local suspeito,
você desenvolveu algum sintoma, você cumpre a quarentena. O que é cumprir a quarentena? Você vai para a sua casa, fica nesse isolamento social, distanciamento social, para que haja um acompanhamento específico, se houve ou não manifestação da doença, qual o quadro e o que você vai fazer para efetuar o tratamento. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um isolamento social. O que é isso? Nós estamos falando com as pessoas, vamos diminuir os contatos umas com as outras. O vírus está aqui. Quando você, por exemplo, faz isso, você fecha o comércio, ninguém vai para a rua. Quando você fecha a feira, nós não vamos ter 4.000 pessoas na rua. Você vai diminuir o fluxo. Ou seja, se tem alguém contaminado ali no meio, a chance de outras pessoas se contaminarem é mínima, porque não vai ter esse relacionamento, não vai ter essa aproximação. Então, o que nós estamos fazendo é justamente isso, é um fechamento para a gente aumentar o distanciamento social e a gente melhorar, né, diminuir a possibilidade de contaminação. A quarentena, ela se faz individualmente, nesses termos que eu falei anteriormente. A MEG está aqui e as igrejas, Ademir, como é que vocês estão fazendo? Mesma coisa, nessa semana de 15 até a semana até dia 19, também no nosso decreto as igrejas não funcionarão. Todas as igrejas, na verdade até dia 20, né? Porque até próximo domingo. Então de segunda até domingo as igrejas também não funcionarão. 15 a 21. 15 a 20. De 15 a 20 também todas as igrejas deverão permanecer fechadas. O Cine, estão perguntando, o Cine da Semana que vem, vai fechar tudo, né? Não, último, alguns serviços que são serviços nossos, né, que são serviços públicos, a gente vai ter escalas de revezamento. Não sei te falar o horário que vai funcionar, mas posso dar uma olhada e posteriormente nós informamos aqui, porque provavelmente a gente vai vir aqui segunda ou terça-feira, aí a gente informa a respeito informação. Então, dia 24 de junho, como vai ficar? É feriado e para nós aqui. 24 de junho é feriado. Dentro de casa, né? Exatamente. 22 e 23 o comércio funciona normalmente, porque é segunda e terça-feira. Na quarta-feira, né, a gente tem um feriado dia 24, 25 e 26. A depender de como que está o crescimento, a gente continua aberto. Dependendo do número de casos, infelizmente, a gente vai ter que dar mais uma fechada. Os dentistas, como é que ficam os dentistas? Eu não vou ficar com dor de dente. Doutor Najão está falando. Isso aí está dentro da assistência à saúde. É o mesmo que a gente enquadra para as clínicas fisioterápicas. As clínicas fisioterápicas, a oftalmologia, a questão dentária, né, que a odontologia, né, vai funcionar. Agora, aquilo que não é, né, afeito a questão de saúde vai fechar. Ele que perguntou da ao agente publicar o decreto, nós vamos publicar o decreto hoje no site da prefeitura. A gente conclama as pessoas a terem acesso ao decreto, né? Porque o decreto é muito claro, assim. Basta a gente lembrar o seguinte: na primeira demanda que nós fechamos, é a mesma coisa que aconteceu. Vamos falar o que está fechado, então, que aí fica bem mais claro. Concluir aqui, o que perguntou da quarentena aqui, viu, Ademir? Olha, último, obrigado. Ficou claro. Parabéns a todos pelas estratégias e o empenho de vocês. Obrigado. Isso é que é bom. Tá aqui, último. Ficam, então, fechados, né? Eventos e reuniões públicas ou privadas de qualquer natureza, inclusive esportiva, religiosas ou comemorativas, em locais fechados ou abertos com público superior a 10 pessoas. Então, isso aí fica parado, né? Sim. Atividades em feiras, inclusive feiras livres, realizadas em ambos os mercados municipais ou na Avenida Olinda de Miranda. Shopping centers e estabelecimentos situados em galerias ou centros comerciais, bares, restaurantes e lanchonetes, tudo isso é fechado, viu, último? Sim. Cinemas, clubes, academias de ginásticas, boates, salões de festa, teatros e casas de espetáculos, museus, bibliotecas e centros culturais. A prestação de serviços de transporte coletivo municipal e intermunicipal de passageiros, públicos ou privados, em ônibus, micro-ônibus e vans. Lojas, escritórios, salões de beleza, barbearias e clínicas de estética. Isso aí, agora caso, é exatamente isso. Então esses casos aí são os casos que a gente que não haverá, então, expediente, não haverá abertura para eles. Muito bom. O Jânio, lá da Motocasa, deve estar
pode ser bom para o seu Léo aí. Eu pergunto a Ademir aí se tem como testar os funcionários do depósito de gás, pois eles entram em todas as casas. Na verdade, Último, a testagem ele tem critérios, né? Não existe, é o que Léo falou aqui, não existe teste para, o teste é de acordo com a prescrição médica, de acordo com a necessidade. O paciente, por exemplo, ele procurou o serviço médico nosso, o médico fez uma avaliação, entendeu que ele precisa entrar em quarentena porque ele é caso suspeito, o médico vai avaliar o desenvolvimento dele e a partir daí vai marcar a data, havendo necessidade ele vai ser testado. Né? Não é um teste, o teste não é uma coisa sem, né, porque eu acho, nem porque eu quero, nem disciplinado não. O teste é feito mediante acompanhamento médico. Agora, se a pessoa quiser um teste fora disso, aí a gente tem alguns laboratórios aqui que fazem o teste, né? Você pode deslocar ao laboratório particular e fazer o teste. Mesmo assim, tem que ter um sintoma, né? Mas os nossos testes, eles têm e precisam ser. Não é indiscriminadamente que eu quero fazer o teste, eu faço. Né? Se tiver algum paciente, se tiver algum funcionário lá no gás, que está gripado, que está com algum que é sintomático, ele precisa procurar o médico vai analisar, dependendo dos sintomas, colocará ele em quarentena, e a partir daí, né, ele vai cumprir quarentena, testou, houve necessidade de teste, vai testá-lo. É assim que faz. O teste, ele tem toda uma sistemática, porque senão você corre o risco de testar fora de época, sem necessidade, perder, né, o teste não ter a eficiência necessária e quando precisar, você tem que retestar, gastando então teste desnecessário. Exatamente. Ó, gente, tem gente aqui, lá na rua tal, tá fazendo barulho, tá fazendo churrasco, chama a polícia. Tá? Isso mesmo. A verdade é que nós precisamos ser, inclusive, fiscais, uns ajudando os outros. Não adianta jogar tudo em cima, nas costas da prefeitura, porque nós não temos gente para fiscalizar 46 mil pessoas. A gente conta com o apoio da polícia. Agora, último, algumas coisas é necessário que a população se manifeste. Você está andando na rua, você passa por alguém sem máscara, aborde essa pessoa, ajude essa pessoa a ter consciência da necessidade da máscara. Fala com ele, ô João, ô Pedro, ô Manel, cadê sua máscara? Eu falo sempre, para o carro, abro o vidro, falo, ô minha querida, cadê sua máscara? Ô meu amigo, cadê sua máscara? A necessidade que a gente precisa ter dessa consciência, porque parte do que nós temos obtido aí, último, de sucesso, sem uma proliferação desenfreada, é fruto da gente ter feito essa parte preventiva com a máscara. Então isso é muito importante. Ô Léo, está perguntando, existe algum telefone para marcação de exames para não precisar sair de casa? Tem sim, último. Pode falar aí agora? 98762-3982. 98762-3982. Lembrando que é WhatsApp também, viu, último? É WhatsApp também, né? Isso. Justamente para não haver aglomeração lá na... Camelôs nas ruas não pode, né? Não pode. É o mesmo critério, né? É o mesmo critério, né, do que a gente tem lá no decreto. Então, assim, se a gente lê o decreto, nós já falamos aqui o que pode e o que não pode. Se as pessoas acompanharem, vai nos ajudar. Se a gente cumprir, se a gente obedecer, se a gente ter todo esse critério de disciplina, nós já estamos aí há mais de 60 dias com tudo aberto, né? E se a gente fizer, então, esse período aí, né, de distanciamento social, com disciplina, com envolvimento, aí eu conclamo a agricultura familiar, eu conclamo os agricultores que estão em casa, que estão nas fazendas, vão ficar essa semana todas em casa, né? Eu conclamo todo mundo mesmo. O último em falar, prefeito, fulano está perdendo, o último, esse é um momento que todo mundo está perdendo, não tem ninguém ganhando. Mas já ganhou lá atrás, né? Porque exatamente, mas a gente tem perdendo, os comerciantes estão perdendo, sim. A prefeitura diminuiu a arrecadação e aumentou as despesas assustadoramente. Todas as pessoas, nós estamos perdendo algumas coisas afetivas que são importantíssimas. Tem muita gente que tem semanas que não vê seus netos, que não vê seus filhos, que vê apenas distante. O Léo é uma característica disso.
O Léo tem mais de 60 dias que não vê o pai dele pessoalmente. Chega no muro, conversa com o pai dele, pelo muro, o pai dele escuta. Então, assim, a gente tem algumas situações. Eu tenho tia querida minha que tem 90 dias que eu não vou ver, porque eu tenho contato com muita gente, que eu não dou um beijo, um abraço, um afago na minha mãe, tem mais de 90 dias. Eu preciso respeitar esse momento. Então, se todos nós entendermos que é um chamamento coletivo para toda a Almenara ficar em casa do dia 15 até o dia 20, ou último, nós podemos ter mais alguns dias de flexibilidade, a gente funcionando. Então depende muito, 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 né, da condição de responsabilidade, de envolvimento que as pessoas terão. É isso que é mais importante, é a gente chamar as pessoas para que elas compreendam que isso é algo coletivo que nós estamos fazendo e que nós estamos preocupados em salvar a vida de todos. Olha, eu acho que é interessante essa pergunta, que se uma pessoa tiver com sintomas, falta de apetite, sem olfato, não sente cheiro, essa tem que fazer, é obrigatório fazer. Tem que procurar um médico, né? É o médico, né? Procura um médico e o médico vai fazer análise. É assim, último, isso não é uma questão assim, né? Tem que ter um histórico. O médico faz um processo de investigação, o médico faz uma entrevista e aí o médico vai fazer o direcionamento correto. É importante, né, a gente ter tudo isso à luz, né, da prescrição médica, à luz da orientação médica. Nós temos a nossa equipe que está disponível, o telefone de contato, caso você tenha algum sintoma, caso você tenha alguma preocupação, caso você desenvolva alguma coisa, é o WhatsApp 988160110. Esse telefone é um telefone que você fala direto com o núcleo, que trata diretamente do Covid, Núcleo Covid de Almenara, 988160110. 010. Esse é fácil. Nós temos uma equipe lá fenomenal, nós temos uma equipe que rastreia toda a barreira sanitária quando você faz a entrevista, pega o nome das pessoas. Nós temos um call center lá na saúde, né, com uma equipe bacana que estão ligando, monitorando, preocupado com as pessoas. Então, assim, eu quero só falar de Pedra Grande, a gente tem recebido muitas reclamações. Amanhã a gente tem uma equipe deslocando para lá. Ontem nós acionamos a polícia para nos dar um apoio. Muita gente, as pessoas não mudam nada. O mesmo vírus que atua em Almenara, atua em Pedra Grande, atua no Sacode. Então eu conclamo as mesmas pessoas a terem a mesma consciência. Qualquer sintoma, procura o PSF lá de Pedra Grande, né? Tenha a preocupação de buscar orientação e vamos juntos, né, fazer essa travessia difícil, né, estressante, cansativa, mas que eu tenho certeza, último, que se todos nós fizermos a nossa parte, vai ser um sucesso. Eu tenho certeza disso. Com certeza. O pessoal da Arca, o João Cipó, os artesãos, mandando um abraço para você, te parabenizando e que eles estão lá fechados, obedecendo todos os critérios. Último. Isso é muito tranquilo. E eu vi, deixando bastante claro, último, que eu vi da parte do comércio uma receptividade com um grau de consciência maravilhoso em Almenara, porque eles entenderam. Teoflotone está aí uma briga dos comerciantes com a prefeitura, está aí aquela condição estressante, a gente tem diálogo, nós temos um comitê todas as terças-feiras, 16 horas, tem mais de 20 semanas, sei lá, 20 semanas, 3 meses, 90 dias, né, mais de 12 semanas que esse comitê reúne, né, semanalmente, às vezes até 2 vezes na semana. A gente dialogou, conversou, estão acompanhando, e a gente chamou a Associação de Açougueiros, a gente chamou o comércio, e eles entenderam a necessidade, porque a gente está fazendo um nível de diálogo. Nós não estamos fazendo com nenhuma agressividade, nós não estamos fazendo de forma indesejável, nem de forma... Não é você, né, que está fazendo. Exatamente. Existe uma equipe toda que está fazendo. Sim, o comitê, ao decidir, a análise, nós escutamos a equipe médica que está à frente do Covid, e a equipe médica a nos orientar. Prefeito, é necessário a gente fazer, né, uma parada, é necessário a gente fazer um distanciamento, é necessário a gente dar uma quebra nessa curva, né? Ao fazer isso, a gente faz com muita consciência. E a gente melhor a gente fechar uma semana do que a gente tem que fechar 3 meses, como tem locais aí que tem 85 dias, 90 dias que está tudo fechado. Eu vou fazer agora um merchandising aqui. Já perguntou que dentista é serviço essencial, tá aberto. Último, parabenizo a Ademir em nome de toda a população por estar sendo o melhor prefeito da história de Almenara.
sempre presente, nos apoiando dia, tarde e noite, com essa mensagem de força, viu? Obrigado, Último. E assim, e a minha mensagem, Último, assim, terminando, te agradecendo já, né, pela cordialidade, por esse veículo de comunicação, assim, que tanto leva e esclarece, informa as pessoas. Agradecendo você, o Zé Veloso, as meninas aqui, a Andréia, que já chegou. A gente sempre está invadindo um pedaço do horário da Andréia. Mas a Andréia é gente especialíssima. A Andréia é gente nossa, que tem o mesmo interesse e o mesmo amor por Almenara que você tem, né? A comunicação da rádio é diferenciada. E assim, Último, eu quero agradecer. E a minha mensagem é uma mensagem de esperança. As pessoas não sabem as noites mal dormidas que o prefeito tem, as preocupações, o nível de estresse, a quantidade de reunião que a gente tem. Antes nós tínhamos uma condição difícil com a cidade, ela aumentou, porque agora é uma situação de difícil pelo risco de vida que nosso povo corre. Então eu tenho noites mal dormidas, eu tenho momentos que alimento mal, né? A gente tem momentos de estresse, de dificuldade, mas a minha mensagem é uma mensagem de esperança. É uma mensagem que isso tudo vai passar se nós dermos as mãos. Não é momento de politicagem. Tem alguns aí que diz que a única chance que tem para poder derrotar o trabalho do prefeito é se começar a morrer gente. Esse desejo eu não tenho, né? Se pensam em me atingir, atingindo e desejando mal para a população, eu peço encarecidamente que não faça isso, porque não é momento para isso. Todos nós estamos no mesmo barco, tanto eu sou suscetível de contaminação e de algum problema, como qualquer um nessa cidade é. O momento é de união, é de pacificação, o momento é de respeito, o momento é de trabalho, o momento é de crescimento juntos, o momento é de responsabilidade, né? O momento é de amor ao próximo e amor a nós. Então, assim, a minha palavra é de esperança, é de ânimo, é uma palavra de certeza que as coisas vão dar certo, é uma palavra de estímulo, né, para que, né, eu gosto demais de um versículo da Bíblia, Último, que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ou seja, de que ainda que a gente vá chorar, ainda que a gente passe por um vale de turbulência, de dificuldade, a gente não deve temer, a gente precisa buscar essa coragem, a gente precisa buscar essa força, a gente precisa desenvolver essa espiritualidade, independente de qual credo você tem. Mas nós precisamos ter certeza de que amanhã as coisas irão melhorar. E é isso que eu desejo para o meu povo, que eu amo. Último, eu amo essa cidade, assim como eu amo a mim mesmo. Né? Eu dedico a minha vida a essa cidade, porque eu acredito no povo dessa cidade, eu acredito nessa cidade, eu acredito em cada potencial, eu acredito em cada pessoa dessa cidade. E por isso que a gente tem trabalhado tanto. E essa consciência as pessoas precisam ter. Nós estamos lutando pelo bem-estar de cada um. Olha, a gente tem encerrado, mas as pessoas mandam, eu achei importante isso aqui, ó. Muitos pais tiraram os filhos das escolas particulares e não estão conseguindo matricular os filhos nas escolas públicas, porque estão fechadas. E por lei, as crianças precisam estar matriculadas. Último, como você vai matricular alguém se a escola está fechada? Não tem jeito. Vai matricular na hora que a escola estiver aberta, porque matricular para não ter aula, né? Você tirou da escola particular, evidentemente deve ter algum motivo que aí não vem ao caso, mas você só consegue matricular para ter uma prestação de serviço na escola pública, quer seja estadual ou municipal, quando a escola estiver aberta. Nesse momento a gente não tem como. A resposta vem. Deixa eu só dar um bom dia para a Átila, ela está ali. A fiscal, vocês estão tendo dificuldade em entrar, fiscalizar, pessoas sem máscara ainda, que ainda abusam, eu não vou usar. Vocês estão tendo essa dificuldade nessa área? Bom dia, Último, bom dia ouvintes. Último, realmente nós temos muita dificuldade com pessoas que ainda têm uma certa resistência em utilizar máscaras, inclusive os próprios comerciantes. E aí eu faço um apelo à população. Chegou no estabelecimento, tem funcionário sem máscara, tem o dono do estabelecimento sem máscara, não compre nesse local. Procure um outro local. Exatamente. Porque, infelizmente, a gente passou essa hora de educativo. Vamos boicotar esse estabelecimento. Mas, realmente, a fiscalização
Inclusive eu tenho recebido suas Eu mando para você. denúncias, né? O pessoal entra em contato com você, e você pessoal, prontamente me... Só avisando, pessoal, quando às vezes não dá tempo de perguntar aqui, eu mando para Léo, mando para você essas perguntas aqui, daí para a gente estar durante o programa, falando aqui. Sim, então eu recebo isso e direciono para cada área da fiscalização. Inclusive esses dias eu recebi uma denúncia de um morador que mandou no meu WhatsApp, né? Não sei nem como conseguiu, mas me mandaram aí no WhatsApp de um ônibus que estava embarcando no trevo de madrugada, né? Próximo à meia-noite, ali no trevo do Guarani, né? No trevo do Guarani. Infelizmente, nós não temos poder de ação nesse local. O que eu tive que fazer foi encaminhar a denúncia para a Polícia Militar Rodoviária. Então, para que eles façam intercepção lá em Jequitinhonha. Sim, então infelizmente aqui nós não conseguimos, né? Então, eu queria aproveitar, último, e agradecer na pessoa do Diego, na pessoa dos dois Léo, né, Ademir? Sim. E outros que agora não vou lembrar o nome aqui. A gente tem, né, uma comissão formada por Juliana, lá da papelaria LC. A gente tem Dulce da Paradox. A gente tem Léo lá do Center Baby, Léo da Boa Compra, né, Léo do Boa Compra, Diego lá da de Minas, o César representando a CDL. E a gente tem tido uma linha de diálogo muito franca, pessoas que estão ajudando, muito verdadeira, entendeu? Uma contribuição muito boa para a decisão dessa semana. A gente tem dialogado, a gente quer contar com o apoio do Mercado Novo também. A gente entende ali que o Mercado Novo tem muitos comerciantes, pequenos comerciantes. A gente tem uma preocupação muito grande com eles, uma preocupação em manter o máximo aberto ali, justamente para que eles também possam ter as oportunidades dele. E é um momento de dificuldade que todos nós estamos pagando alguma parcela dessa dificuldade, que não é culpa minha, não é culpa de João, nem de Pedro, nem de Antônio, é umas circunstâncias que o mundo inteiro está vivendo, e é nesse momento de criatividade que a gente vai poder superar tudo isso. Então, é com bastante criatividade, é com bastante responsabilidade que a gente vai passar por isso tudo. E a pedir à população que programe suas compras, né? Essa semana é uma semana muito importante para o comércio, que é a semana do Dia dos Namorados. Então, que as pessoas antecipem, né? Antecipem suas compras, não deixem para comprar de última hora, né? Mais uma vez, reforçar que não haverá feira livre na quinta-feira, né? Não será antecipada e não terá a feira livre na quinta, não terá. Então nós teremos só na sexta, né? E as compras de São João também, gente, que antecipe, que programe suas compras, para que não fique tudo ali na segunda e na terça-feira. Quando o Átila fala de programa, é porque aquilo que é essencial. Por exemplo, no São João, você vai fazer uma comida gostosa, de segunda a sexta-feira os supermercados são abertos. Então, ao invés de ser dia 22 e 23 lá para o supermercado, para poder abarrotar tudo, para ficar uma coisa monstruosa, porque a gente não vai deixar. Nós já reunimos com os donos dos supermercados, vai ter que ter fila na porta do supermercado lá de fora, porque nós não podemos aceitar entrar 150, 200 pessoas dentro do supermercado. É inviável isso. Então, para que aconteça isso, aproveite na semana que vem, quando o não essencial está fechado, e vá fazer sua compra, compre sua maionese, compre seu macarrão, compre sua carne de porco. Prepare lá para aquilo que você gosta de fazer, que é cultural nessa cidade, para não ser necessário ir todo mundo dia 22. Vamos deixar o 22 e o 23 para o não essencial. Quem gosta de comprar uma roupa nova, quem gosta de comprar uma sandália nova, quem gosta de comprar, sei lá, qualquer tecido diferente, vamos deixar. Então a gente pensou nisso também, vamos nos programar para a gente poder fazer com que essa cidade não seja tão tumultuada. Eu tenho muita gente mandando aqui para mim um zap que está escutando, parabenizando. E eu quero em especial, né, mandar um oi para Rose de Toninho Botelho, minha amiga do peito. Um abraço, Rose, para você. Rose sempre preocupada, né, sempre sugerindo. Mandar um abraço para Vander também. Vander está sempre sugerindo, sempre manda: Ademir, estou pensando nisso, pensando naquilo. Vander do Fórum Último, que você conhece, Vandão, né, Vandão, né, Vandão, sempre perguntando uma coisa, outra, sugere isso. E assim, dentro daquelas viabilidades, a gente tem muito aberto a sugestões.
mas algumas coisas, infelizmente, a gente não consegue atender todas as pessoas em todos os segmentos. Embora a gente queira, embora seja o nosso desejo. Bom, eu acho que foi bem explicado e eu tenho certeza que... Deixa eu só fazer uma observação. Você desculpa, eu vi ali na telinha do computador. É o seguinte... Entregador esse computador. A pergunta importante, a pessoa perguntou se os serviços não essenciais poderão fazer delivery. Sim, eles poderão fazer delivery. Agora, é o delivery de verdade. A pessoa chamou no WhatsApp lá, você mostrou uma peça de roupa e pediu para entregar. Não pode aquele negócio de meia porta aberta, gente entrando e saindo. Não, é delivery de verdade. Por que a gente acertou? Um exemplo, a semana de 15 a 19, né, tá tudo fechado o comércio. Um exemplo, tudo fechado. Chegou lá, a dona da loja recebeu mercadoria nova, porque a transportadora está funcionando. Aí ela vai e tem uma cliente lá, coleção nova. Ela pode mandar foto da coleção nova para a cliente, falar com a cliente, mercadoria nova, bonita. A cliente pode falar, ah, legal, gostaria de ver. A dona da loja pode pegar e levar para a cliente. O que não pode é a meia porta aberta, enganando a gente, achando que a gente é bobo, achando que a gente é trouxa. Né? Porque tem fiscalização. Essa semana a fiscalização está toda reforçada na rua. Porque se as pessoas insistirem, em desobedecer na semana de 15 a 19, nós vamos continuar fechado a partir do dia 22. E aí o prejuízo para o São João, principalmente para os mercados, para as lojas populares, para as lojas de roupa, né, loja de sapato, vai ficar muito mais complicado. Por isso que a gente foi preciso fazer essa brecada para a gente poder ganhar fôlego lá na frente. Exatamente. Então precisam ajudar isso. Se não ajudar nisso, aí fica comprometedor. Aí nosso trabalho pode... Aí nós podemos incorrer em uma coisa, último, que eu tenho assistido muito, a gente tem estudado muito sobre isso, e alguns lugares, por exemplo, como dar o exemplo de Rio de Janeiro, São Paulo e outros, ficaram muito tempo fechados, só que o distanciamento social foi mal feito. Ficou fechado, mas não houve fiscalização, o povo ficou tudo na rua igual formiga. A contaminação continua acontecendo. Então houve um prejuízo substancial para a economia e um prejuízo substancial para a saúde. O que a gente não quer é isso, a gente não quer prejuízo nenhum nem para outro. Então por isso que a gente precisa de fazer essa obediência e ficar dentro de casa. Quero mandar um oi para a Marizinha, lá do mercado. Aí lembrando que a AMA vai funcionar, viu? Vai, limpeza funciona. Um beijo, Marizinha, para você. Um abraço para todos do mercado que nos ouve, tanto o mercado novo como o mercado velho. Eu estou recebendo aqui, parabenizando muita gente que está nos escutando. Eu quero dividir com vocês isso e dizer que nós estamos juntos. E se Deus quiser, juntos nós venceremos. De mãos dadas. Se Deus quiser, último. Para lutar contra essa... Você fala, o pessoal fala, último. Eu gosto quando a Ademir fala, isso não é coisa de Deus, não. Ah, não, eu falo sempre que esse vírus vem da profunda dos infernos. Esse trem não vem da parte de Deus, né? Eu nunca vi um trem capiteado igual esse. Mas em nome de Jesus tudo vai dar certo. Vai dar certo. Bom dia, Léo. Obrigado, último, mais uma vez. E nós estamos com o microfone aberto aqui. Obrigado, último. Obrigado. Eu agradeço, assim, eu agradeço muito, 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 né, por esse apoio. A Almenara informa que tem contribuído com todas as ações possíveis no combate ao contágio do coronavírus.